Ren, vamos falar primeiro sobre os bandidos. Como é que eles escolhem a vítima? O bandido ele tem um certo roteiro. Então, primeiro ele observa, depois ele analisa e depois ele escolhe a vítima. Então, por exemplo, ele está em algum lugar, ele vai observando as pessoas. Então, uma pessoa está lá falando no celular, não presta atenção. Uma outra pessoa está andando com uma bolsa ou com uma mochila, que ele já sabe que tem um laptop dentro. Então, ele vai observando várias pessoas. Depois ele analisa os prós e os contras de cada situação. Aquela pessoa ela está com o laptop, mas ela tem várias pessoas andando junto com ela. O outro está no celular. Opa, esse que vale a pena. Depois que ele analisa, ele escolhe a vítima. E como que a pessoa faz para não ser escolhida? É exatamente isso que nós temos que evitar. Temos que evitar de ser escolhidos, porque depois de ser escolhido é muito difícil evitar. E para não ser escolhido tem várias regras preventivas que nós temos que adotar. Principalmente, pode ser em casa, pode ser no trajeto e pode ser até no trabalho. Mas 80% dos sequestros, eles ocorrem no trajeto. Então é justamente nesse momento que nós temos que nos precaver, tanto no veículo como a pé também. Então vamos dar algumas dicas, né, de como fazer para não ser escolhido. Quando você está estacionado, qual é a dica? Bom, você estar estacionado dentro do veículo é um dos momentos mais vulneráveis que existem. Porque você está parado dentro de um carro, muitas vezes você está falando no celular ou lendo alguma notícia na internet, então você está totalmente distraído. Então o bandido ele aproveita essa distração para te atacar. Então, estar dentro de um veículo estacionado é uma das piores situações que tem. E quando que isso acontece? Quando você vai buscar a namorada ou a esposa. Eu estou chegando, já vou descer, mas ela não desce. Então você acaba esperando 5, 10, 15, 20 minutos, enquanto isso você está numa situação de risco. A mesma coisa acontece na volta. Vocês vão jantar, vão no restaurante, voltam, vai deixar a namorada em casa, e ela, em vez de subir, vocês ficam conversando por 5, 10 minutos, e de novo cria-se essa situação de risco de vocês estarem parados, distraídos, e o bandido aproveita essa situação. Quando está no semáforo. Semáforo tem uma estatística, inclusive, a respeito disso. Quanto mais para frente e mais para a esquerda parar, maior a probabilidade do bandido atacar. Por quê? Porque o bandido ele prefere, em primeiro lugar, atacar pelo lado do motorista. Em segundo, o bandido ele espera a vítima, ele não precisa se deslocar até ela. Então ele está lá próximo do farol e o condutor ele chega até ele, basicamente, já do lado dele. Então o bandido tem total facilidade. Então qual é a dica? É muito simples. Nós temos que parar o quanto antes e para o lado direito, dificultando a vida do bandido e fazendo com que, infelizmente, uma outra pessoa seja escolhida e não você. Então, se você está chegando no semáforo, breca, vai mais devagar, deixa que o outro, o apressado, te ultrapasse e ele acaba correndo mais risco do que você. Quando a pessoa está chegando em casa, que geralmente acontece muito aqui em São Paulo, do motorista está chegando em casa e vai descer do carro para abrir o portão, o que ele faz? Chegar em casa é o momento que naturalmente a gente relaxa. Está depois de um dia de trabalho, trânsito, estamos estressados, finalmente chegamos em casa. Aquele 50 metros para chegar em casa, a gente já naturalmente abaixa a guarda. E exatamente esse é o momento que o bandido ele aproveita para fazer isso. Então, quando a gente está chegando para a segurança, é o momento que a gente tem que prestar mais atenção. Então, ter a percepção seletiva do que acontece ao redor da sua casa é muito importante. Você conhece sua casa, você sabe o que é normal estar ali. Começa a prestar atenção nisso. Então, chegou em casa, tem uma pessoa estranha, dê mais uma volta. Lógico, se for possível em casa ter algum sistema de câmeras e poder ainda ligar para alguém em casa para ver se está tudo bem ou algo do tipo é essencial. Mas só o fato de prestar atenção e ver o que acontece ao seu redor já vai ajudar a evitar muitas possibilidades. No caso de ter alguma dúvida, acionar a polícia. Sempre acionar a polícia e também o mais importante, em caso seja abordado, é não reagir. E aqui tem uma dica também importante, além de não reagir, é que normalmente com o bandido, a gente, e não só com o bandido, mas no nosso dia a dia, a gente tem duas formas de linguagem. Uma é a verbal e outra é a corporal. A corporal nada mais é que os gestos. No nosso dia a dia a gente usa gestos e muitos, né? O brasileiro ele usa bastante o gesto. Só que com o bandido a gente não pode usar o gesto. E por que não? Porque se ele ameaçar, dá a sua carteira, e você vai tirar a sua carteira para se livrar o mais rápido possível dele, ele vai pensar que você está pegando uma arma. E aí pode ser fatal. Então qual é a ação que temos que ter com o bandido? É falar com ele. Ele vai pedir a nossa carteira? Ok, eu vou pegar a minha carteira, está no meu bolso. Tudo bem? Tudo bem. E vai pegar a carteira e vai dar para ele. No carro a mesma coisa, sai do carro. Se você for lá e vai tirar o cinto, ele vai pensar que você vai pegar uma arma.
Então tem que falar com ele, tem que mostrar as mãos, ficar parado e falar com ele. Eu vou tirar o cinto, tudo bem? Tudo bem. E aí pega, tira o cinto. Vou sair do carro, tudo bem? Ok. E aí sai do carro. A lição importante é falar com ele e não agir sem pensar. A escolha do carro também é importante? A escolha do carro é muito importante. Ter um carro que não chama a atenção é muito bom. Então ter um carro, não precisa ter um carro com uma cor que chame muita atenção, ou com modelo, é bom se misturar. Um carro com 4 portas é importante para o embarque e desembarque rápido. A mesma coisa vale para uma chave de acionamento à distância. Ter uma película de escurecimento é uma atitude importante porque dificulta a visão do bandido para dentro do carro. Ele não sabe se é um homem, se é uma mulher, se está sozinho, se está acompanhado, se tem uma bolsa em cima do banco. Então tudo isso acaba dificultando também a vida do bandido. Para quem está a pé? A pé, a principal dica é manter distância. Mais uma vez, a percepção seletiva é indispensável. A gente olhar ao nosso redor e começar a desenvolver isso. E a partir do momento que a gente desenvolve isso e a gente acha que tem algo de errado, nós temos que acreditar no nosso feeling. Então, eu vi algo errado, eu tenho que manter distância dessa pessoa. Ninguém consegue atacar se ele não estiver próximo de você. Então, achou alguém estranho? Atravessa a rua. Ele também atravessou? Volta. Lógico, se ele está indo atrás de você, vira e sai andando, e de preferência entrar em algum local de maior movimento, como um posto de gasolina, como uma escola, um posto policial. E por isso também que conhecer a sua rotina, por onde você anda e quais são os pontos seguros que estão ao seu redor, também é uma dica importante. Só para a gente encerrar, esse tipo de crime tem dia e horário? Sim, ele se concentra no meio da semana, em específico na quarta-feira e das 18 às 24. Esse horário ele se explica principalmente pela questão do trânsito. O bandido ele aproveita muito o trânsito parado, seja no farol ou até numa marginal em São Paulo parado, ou numa linha amarela com trânsito no Rio de Janeiro. Ele se aproveita do trânsito parado e é nesse momento que ele vai atacar. Então às 18 horas, a hora do rush, ele se aproveita, e lógico também quando entra nos horários da madrugada também é o horário que o bandido tem a preferência.